Olá, prezados irmãos, prezadas irmãs que nos assistem pela internet. Estamos aqui mais uma vez para uma exposição doutrinária na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Porto Alegre. Para que nesses momentos de pandemia e pelas restrições impostas pela pandemia, estamos aqui para essa exposição doutrinária do dia de hoje. Antes, então, de iniciarmos a nossa exposição, a prece de abertura. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, nossos guias espirituais, enfim, todos aqueles que nos auxiliam nessa nossa jornada terrena. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos. Pela saúde, pelos bens materiais, por essa sociedade que nos auxilia, a todos nós, a reencontrarmos-nos novamente no caminho do Senhor. E dizemos, iniciando o nosso encontro, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E que assim seja. Amados irmãos, amadas irmãs, meu nome é Gilberto Bordim, sou trabalhador aqui nesta sociedade. E vamos apresentar o tema, o amor de Jesus, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Antes de entrarmos na exposição propriamente dita, umas informações importantes sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita as obras da doutrina espírita são sempre educativas, esclarecedoras, para quem sofre, as dores do corpo e da alma. E quem precisa realmente encontrar esta relação, este esclarecimento entre o passado, o presente e os reflexos dessas ações do passado e do presente no nosso futuro. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, são as obras que compõem a base da doutrina espírita, nos aspectos científicos, filosóficos e religiosos, trazidas até nós por Allan Kardec, com muito estudo, com muita paciência, com muita dedicação, com muita pesquisa. Quem assistiu o filme de Allan Kardec, a vida de Allan Kardec, observou exatamente isso, a dedicação deste homem para trazer a nós estas obras relacionadas com a doutrina espírita. Não esquecendo que o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que compõe essas 5 obras da doutrina espírita, é o fundamental. Ali está o ABC da doutrina espírita. Todas as outras 5 obras estão contidas ali, de uma forma ou outra, estão contidas ali no Livro dos Espíritos. Por isso, o Livro dos Espíritos é fundamental para quem quer entender a doutrina espírita. Muitos irmãos se aventuram a ler outras obras espíritas, mas muitas vezes não terem a base, não terem conhecimento, acabam tendo noções distorcidas do que é realmente o espiritismo. Então, para entender outras obras espíritas, é fundamental a leitura do Livro dos Espíritos. Pois bem, e para nós espíritas, o outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, está contida ali as lições de Jesus, as lições morais de Jesus. Então é fundamental também, quando fazermos o nosso Evangelho em casa, o Evangelho no lar, é importante termos o Evangelho segundo o Espiritismo do Mestre Jesus. Essas lições que Jesus nos traz são fundamentais para o entendimento dessas mensagens que Jesus nos deixou. E nós utilizamos então no dia de hoje, no capítulo 11, no capítulo 12,
os temas para a exposição do nosso assunto do dia de hoje. E nesse evangelho, amados irmãos, além de conter, Jesus nos trouxe as lições de moral, como nós falamos, mas ele nos trouxe com a sua marca registrada. E qual é a marca registrada de Jesus? A marca registrada de Jesus é o amor. O amor e a paz. São esses os fundamentos iniciais daquilo que Deus deu ao seu Filho, quando fez com que viesse aqui na terra e nos trouxesse essas lições de Jesus. As lições, as máximas morais dos ensinamentos de Deus. Então é baseado nisso, amados irmãos, que o Evangelho é muito importante para o entendimento também dos ensinamentos de Jesus. A sua missão aqui na terra foi fundamental para que transformasse o mundo, transformasse os seres humanos em pessoas melhores, também para a sua evolução espiritual. Há mais de 2000 anos, então, esse irmão esteve aqui na terra, nos trazendo essas lições de paz e de amor. Ele nos disse: devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E disse mais, que não devemos fazer ao próximo aquilo que não desejaríamos que o próximo nos fizesse. Vejam que desses dois ensinamentos, desses dois mandamentos de Jesus, estão contidos a paz, o amor e a caridade na sua máxima pureza. E sem dúvida, se Jesus tivesse nos dado somente esses dois ensinamentos, e todos nós, desde o momento em que ele disse isso, tivéssemos seguido esses mandamentos, esses ensinamentos, certamente o mundo não seria do jeito que ele está. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, ele trata exatamente do que há pouco dissemos. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. É a expressão máxima, mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Vejam a importância desse ensinamento. E disse mais, não devemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomar por padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que nós desejaríamos que fosse feito conosco. Com que direito, veja a importância desta frase, com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, se também não fizéssemos para com o próximo? Muitas vezes, nos momentos difíceis, pedimos ajuda, pedimos aconselhamentos, e os irmãos vão lá e nos ajudam, mas quando chega a hora de fazermos a nossa parte, esquecemos do que deve ser feito. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando as adotarem para a regra de conduta e base para as suas instituições. Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão neles reinar a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem disenções, mas tão somente a união, a concórdia e a benevolência mútua. Mas essa transformação, amados irmãos, que Jesus espera de todos nós, essa regeneração moral que Jesus espera de todos nós, com os seus ensinamentos, já começou. Com irmãos que trabalham anonimamente, praticando o bem e a caridade, transformando silenciosamente as almas desesperadas deste mundo. Então este momento já começou, apesar de ainda sofrermos as influências das provas e expiações, mas essa regeneração vai começar, aliás, já começou. E neste tempo
difícil porque nós passamos, essas transformações que estão ocorrendo em todo o mundo, certamente as pessoas vão se transformar também. Essa normalidade que até então, o ano passado nós tínhamos, vamos ter que nos acostumar com uma nova normalidade. E isso vai fazer com que as pessoas mudem de ideias, de comportamentos, de atitudes. Por falar em mudança de ideias e de atitudes, o mês de dezembro é um mês muito propício para isso. Além de ser o último dia do ano, para alguns servem para fazer um balanço da sua vida, do que fez, do que planejou, daquilo que não deu certo, daquilo que começou, mas não terminou. Enfim, o mês de dezembro é muito propício para esses tipos de reflexões. E também fazer uma reflexão, né? uma expectativa para o próximo ano. E também, amados irmãos, é o mês do Natal. Natal que tem o significado de nascimento. Natal que tem o significado do dia que alguém nasceu. Pois bem, sobre o Natal, nos lembramos agora que no ano passado, nesta mesma sociedade, estávamos fazendo uma exposição doutrinária a respeito de um tema semelhante que estamos tratando hoje. E lembro-me agora que naquela oportunidade, de um estudo, de uma leitura que havia feito, uma diretora de uma escola dos Estados Unidos estava encontrando muitas dificuldades para trabalhar com o tema do Natal, com as crianças daquela escola. E sabem por quê? Sabe qual era a dificuldade das professoras e da diretora daquela escola? É que elas já vinham de casa com uma ideia distorcida do verdadeiro significado do Natal. Para essas crianças, o Natal era simbolizado pelo Papai Noel. Aquele velhinho, gordinho, de roupa vermelha, barbas brancas, que andava num trenó, puxado por 9 renas. Era a árvore de Natal, muito bem decorada. Era a ceia de Natal. E também, logicamente, os presentes. Ou seja, essas crianças desconheciam o verdadeiro motivo do festejo daquele dia. Porque estava se comemorando um aniversariante. E as pessoas esquecem, no dia 25, do aniversariante do dia. Daquilo que ele nos trouxe, a mensagem que ele nos trouxe. Então pode ser que, neste Natal, que vai ser um pouco diferente dos outros natais, pelo isolamento, muitos irmãos, pais, filhos vão estar cada um na sua casa, isolados em decorrência das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, mas vão estar em casa, trocando afetos, boa comida, boa bebida, troca de presentes, e muitas vezes vão esquecer do aniversariante daquele dia. Talvez isso que há pouco dissemos, dessa escola nos Estados Unidos, talvez ocorra aqui no Brasil também, só não tem a neve. Então, este irmão que esteve aqui conosco, que veio somente com a palavra, ele era pobre, nasceu num estábulo, sem teto, e nos trouxe todas essas lições que mudaram o mundo. Este mundo certamente não seria o que ele é hoje, graças aos ensinamentos trazidos por Jesus. Os ensinamentos de Jesus trouxeram como se fosse um freio à selvageria, os maus atos daqueles irmãos daquela época. Infelizmente, ainda hoje, mais de 2000 anos depois, as coisas continuam acontecendo conforme aquela época. Portanto, essas mensagens de Jesus devem sempre estar acesas em nosso coração.
para transmitirmos aos nossos irmãos, através dos ensinamentos, né, contidos nos evangelhos, nas obras da doutrina espírita, aos irmãos que batem a esta porta, em busca de auxílio para as dores do corpo e da alma. E vejo que mesmo 2000 anos depois, quantas coisas já aconteceram. 2 guerras mundiais. E as guerras ainda continuam acontecendo. E algumas, por incrível que pareça, por conflitos religiosos. Portanto, amados irmãos, não vamos nos esquecer do aniversariante do dia 25 e as mensagens que ele nos trouxe. Fazer a leitura do Evangelho, ou da Bíblia, ou de qualquer outra obra religiosa, no dia 25, é uma forma de nós nos conectarmos novamente com Jesus. Fazermos o Evangelho no dia 25 é muito importante para a nossa alma, que nos ajuda a dar forças para vencer as dificuldades deste mundo. Nesta frase que há pouco lemos, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, é interessante fazermos algumas reflexões a respeito dos termos contidos nessa frase. O primeiro deles é sobre o amor. Se pedirmos aos irmãos e às irmãs que estão nos assistindo que nos defina o que é o amor, certamente irão encontrar alguma dificuldade. Porque a palavra amor, ela é tão ampla, ela é tão cheia de sentimentos, que para defini-la em poucas palavras é difícil. Alguns a definem como um somatório de pequenas coisas. O somatório de pequenas coisas. É como se fosse uma construção, um tijolinho em cima do outro, que formam uma coisa grandiosa que é o amor. E muitas vezes, quando perdemos uma daquelas peças que é a construção do amor, nós sentimos falta. São pequenas coisas da vida diária. O jeito que a pessoa nos fala, que a pessoa amada nos fala, o jeito que ela nos trata, o jeito que ela faz a comida, o jeito que ela cuida de nós. E muitas vezes nós não percebemos a grandiosidade desses atos, que, colocados um em cima do outro, formam esta palavra que se chama amor. E um outro termo importante contido nesta frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é o sentido de o que é amar a Deus. Deus, para nós, todo-poderoso, bom, justo, e que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, não imagem e semelhança física, mas a imagem e semelhança daquilo que Ele espera que nós fizéssemos, como Ele fez, nos dando o conhecimento, nos dando as noções de paz, de amor, de caridade, de auxílio ao próximo. Então, este amar a Deus é amar um ser que nos ama, e nós retribuirmos isto também com amor, como Jesus quis que todos nós agíssemos. Um outro entendimento do que diz respeito a essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, é com relação a amar o próximo. Amar o próximo. Jesus, quando esteve aqui conosco, Ele não nos exigiu que escalássemos uma grande montanha, que atravessássemos um oceano, que decorássemos toda uma biblioteca. Ele somente nos pediu que amássemos uns aos outros. Simplesmente isso. E é óbvio que o amar o próximo, aquele com quem nós temos afeto, que nós gostamos, é fácil. Amar o próximo quando temos alguma discordância de ideias,
ou seja, um desafeto nosso, já é um pouco mais difícil. Mas só o fato de não desejarmos o mal para esse irmão e lhe desejarmos o bem, já é um ato de amor. E é assim que deve ser. Sobre isso, amar o próximo. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 6 diz assim, veja a importância desse ensinamento do Evangelho. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavenças ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Antes de desencarnar. Vejam que missão importantíssima todos nós temos. Desse modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro lado. Pelo menos, ficar no lado do bem. E Deus ampara aqueles que o perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar discórdias durante a atual existência, mas evitar que elas continuem nas existências futuras. Quem lê as obras de André Luiz, ali uma série de relatos de irmãos que reencarnam já com dívidas de outras encarnações e continuam naquela mesma encarnação com os mesmos débitos. As obras de André Luiz são riquíssimas nesse aspecto. Disse Jesus, enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos às cadeias do ódio e do rancor, que é o oposto do amor, das quais só nos libertaremos quando for satisfeita completamente a justiça de Deus. Então, amados irmãos, amar a Deus, amar o próximo, e amar também, além do próximo, os nossos inimigos, que é mais difícil ainda. Sobre isso, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, disse, amar o próximo e aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter para com ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, pelo simples fato de não revidarmos, já significa que nós estamos abraçando aquele irmão com o calor do amor. E um outro aspecto importante, dessa frase que já lemos aí pela terceira, quarta vez, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, que acabamos de ler, como a si mesmo. Amar a si mesmo. E amar a si mesmo não é questão de egoísmo, não. Não entendo dessa forma. Amar a si mesmo, amados irmãos, é cuidar de si mesmo. Cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, do seu espírito. Cuidar da saúde, sim, é muito importante. Cuidar da saúde do corpo físico é muito importante, sem dúvida. Devemos cuidar, fazer os exercícios que os médicos recomendam, fazer a dieta que os médicos recomendam, né? Perder o peso é muito importante. Mas também devemos também, além de fazer essa dieta do corpo físico, nós também fazer uma dieta espiritual. Perder o peso das iniquidades, perder o peso das coisas ruins que ainda nós temos guardadas dentro de nós. Perder o peso dessas coisas que ainda nos prendem à matéria.
o orgulho, o egoísmo, a vaidade, os bens materiais. Fazermos essa dieta espiritual também é muito importante, é amar-se a si mesmo. Os consultórios psiquiátricos, temos amigos e colegas de estudo que são médicos, e eles nos relatam que pessoas muito bonitas, com um corpo físico bonito, completamente perturbadas emocionalmente. A saúde mental não é a mesma saúde do corpo físico. Daí a importância de amar-se a si mesmo nesse sentido. E amar-se a si mesmo é uma relação amorosa. Amar-se a si mesmo é uma relação amorosa, é um romance que dura a vida inteira. Lutar contra os vícios de todas as espécies. Inclusive o vício ligado ao poder, ligado à conquista dos bens materiais, que muitas vezes só levam ao atraso da evolução espiritual daquele irmão. Devemos ter sempre em mente, então, esses ensinamentos de Jesus. Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e não fazer aos outros aquilo que não desejaríamos que o outro nos fizesse. E quando falamos em amar o próximo, devemos entender que ninguém é perfeito. Todos nós temos nossos pontos fracos, todos nós temos coisas a melhorar, e sempre vai ter alguém melhor do que nós, mais evoluídos, menos evoluídos. Não devemos nos comparar com ninguém, devemos pensar na nossa evolução, porque cada um está num estágio evolutivo diferente, com necessidades diferentes, com trabalhos diferentes. É assim que evoluímos, sermos a cada encarnação cada vez melhor do que a outra. Finalizando, amados irmãos, tem uma mensagem também contida no Evangelho, no capítulo que tem como título, que a vossa mão esquerda não saiba o que vossa mão direita dá. Está no item 9. Vejam a beleza deste ensinamento de Jesus. Se pudesseis saber a alegria, a felicidade que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação. Amai, portanto, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Porque sabeis agora que este infeliz, que afastais, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que rejeitais para longe de vós. E qual não será o vosso desespero ao reencontrá-lo no retorno ao mundo espiritual? É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem impor condições, o mal que vos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los, em palavras ou atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Então vejam, amados irmãos, amadas irmãs, quantas reflexões são feitas em cima desta frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não fazer aos outros aquilo que não desejarias que o outro nos fizesse. Se todos nós, como dissemos, essa exposição, seguíssemos esses ensinamentos de Jesus, certamente
o mundo não estaria do jeito que está. E já estaria em fase de regeneração há muito mais tempo. Amados irmãos, finalizamos o nosso encontro e vamos dizer, finalizando, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja.